impressão inicial sobre esse tema. Vale tudo, não vale tudo para pregar o evangelho? Como você se coloca, você que é comunicadora, trabalha com comunicação, o que você me diz a respeito? Eu acredito que vale, pastor. Eu acredito que vale com a observação de entendendo o contexto geracional, né? Muitas vezes a gente tem uma mudança geracional perceptível de todos, mas a igreja ainda é um pouco lenta para se adaptar e entender quais são as ferramentas, principalmente de comunicação, para pregar o evangelho. Então, eu acredito que sim, né? E a piada pronta da dancinha do TikTok, eu acho que se ela vier num contexto de santidade e que promova a pregação do evangelho para uma geração, para um grupo, sim, ela vale. Obviamente que os meus avós não serão atraídos pela glória de Deus com a trend, com um tipo de ferramenta que uma geração não se conecta com a outra. Então, eu acredito que vale sim, mas muito mais com uma responsabilidade, um olhar maduro, eu diria, da igreja para a pregação do evangelho no ambiente em que ela está inserida, na geração. Legal. Pastor Edson, como que o senhor se coloca diante desse tema? Vale tudo para pregar o evangelho? Não vale? Como funciona para o senhor? Jesus foi taxativo, categórico e contundente quando ele usou o verbo pregar no imperativo afirmativo. Ele não pediu, mandou. Ele falou, ide por todo mundo e pregai vós. Ele não falou, se der, se vocês sentirem. Não, ele foi incisivo. Pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Agora, é bem verdade que nós temos um público muito cosmopolita, muito heterogêneo. Verdade. Não só culturalmente falando, como também na questão da faixa etária. Então, a gente não pode também chocar, porque todo homem é senhor do que pensa, mas é escravo das palavras. Então, ele tem que pensar muito para falar. Eu, às vezes, costumo usar um jargão que é muito mais fácil tropeçar com o dedão do pé do que com a língua, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque, às vezes, a gente verbaliza uma palavra com a intenção boa, mas a grande preocupação de quem fala qual é? Será que aquele que está me ouvindo está entendendo? Eu sou o codificador, o meu decodificador, está entendendo? Eu sou o emissor, ele é o receptor, baseado no fato que, além da cultura, todo mundo filtra o que ouve através do estado emocional. Então, como é que eu estou? Eu estou conseguindo captar, eu estou conseguindo entender, porque a palavra... Na parábola do semeador, ela é muito incisiva. Quando o semeador saiu a semear, a parte caiu na beira do caminho, outros entre os espinhos, outros entre os pedregais, mas uma parte caiu em boa terra. Então, se você for analisar friamente, de tudo que foi dito, só 25% fluiu, 75% foi deletado. Então, a pessoa que está ouvindo, quem vai falar, tem que ter o seguinte pensamento: eu me fiz entender? Porque eu sou responsável pelo que eu falo, mas eu não sou necessariamente responsável pelo que outro entende. Então, eu penso que nós temos que olhar isso com bastante lupa e tomar muito cuidado, porque às vezes você está cheio de boas intenções falando, mas o meu público, ele está entendendo? Como é que é o perfil do meu público? Porque quem fala em público tem que pensar o seguinte: para quem que eu vou falar? Qual o perfil do meu público? Você vai dar aula, por exemplo, de aviação. Se você está falando para todo mundo que é mecânico, que conhece o que é um leme, um profundor, um aileron, um avião, você usa terminologia técnica e não vai chocar ninguém. Mas se o povo é cru, não tem noção de aviação, você tem que pegar mais leve. Então, é assim, cada caso é um caso. Eu creio que para pregar, a gente tem que tomar bastante cuidado. Porque é uma expressão bíblica, eu queria até pontuar aqui, jogo de início, que é Romanos 10, quando Paulo fala, a partir do verso 13, que é muito forte, ele diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí ele pega e vai falando. Como, pois, invocarão aquele que não creram? É uma pergunta. Como crerão daquele que não ouviram? Como virão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam a paz, daqueles que anunciam coisas boas. Então, assim, pregar é uma ordem divina, e nós temos que pregar. Agora, nós temos que tomar cuidado, né? Porque precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos, porque nós não sabemos tudo, também não ignoramos tudo, por isso que sempre aprendemos. Isaac Newton já dizia que o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Então, a gente tem muito mais a aprender do que a ensinar. E vou mais além, vou citar René Descartes. René Descartes, filósofo francês, ele dizia que ele verbalizou da seguinte maneira: eu daria tudo o que eu sei em troca da metade daquilo que eu ignoro. Então, eu penso que a gente tem que aprender muito. Agora, claro, o objetivo tem que ser atingido, tá? E nós temos que fazer a nossa parte, porque nunca seria racional concluir não poder antes de tentar. Maravilha, maravilha. Posso discordar? Claro, o debate é para isso. Bora lá, Thaís. Manda. Na verdade, quando você fala sobre o processo de comunicação, eu entendo e concordo com esse pensamento linear de quando você transmite uma mensagem. Só que eu vejo sim que é responsabilidade de quem é esse emissor se certificar que essa ponta, que essa mensagem ela foi compreendida. Porque aí sim eu tenho um processo de comunicação.
Então, quem nunca participou de um culto que você está divulgando um batismo? Olha, domingo, 10 da manhã tem batismo. Você dá o recado, o pessoal de mídia todo empolgado, faz um vídeo, passa umas fotos e tal. No final do culto, ali no momento de comunhão, conversando, gente, que dia mesmo é o batismo? Então, esse reforço da mensagem, a clareza daquilo que é transmitido, é responsabilidade do emissor, porque senão seria um divulgador e não um processo de comunicação. Óbvio que eu estou trazendo mais para o lado da comunicação, porque comunicar é você transmitir uma mensagem, obviamente por vários meios, mas se certificar que a ponta que recebe compreendeu. Então é por isso que dentro do nosso ambiente religioso tem as células, né, os grupos menores, as aproximações em aconselhamento, em folheto, jornal, e aí eu pareci muito velha, né? Mas enfim, muito mais voltado para as mídias, para as tecnologias. De forma geral, é responsabilidade sim daquele que emite a mensagem confirmar que a outra ponta, que quem está ali recebendo, compreendeu. Então, a comunicação dentro de um ambiente para a pregação do evangelho é o batismo, é a confirmação da fé daquela pessoa, né? Então, não é só jogar a semente. É óbvio que isso é nosso papel, mas o processo completo, que eu entendo que não cabe apenas ao evangelista, e aí sim a gente tem a efetivação da comunicação na pregação do evangelho. De Mateus capítulo 13, né, ele fala do semeador saiu para semear, e aí está meio que lançando as sementes, mas o apóstolo Paulo vai dizer, um planta, né, o outro rega. Então é um trabalho completo, mais assertivo do que apenas lançar ali ao léu, que você pode fazer isso também na praça, por exemplo. Sim. Então você está ali na praça, você não sabe a cultura de cada pessoa que está passando ali, está no vagão do trem ou coisa parecida. Então, você lança sementes. Sim. Agora, você está evangelizando, um evangelismo pessoal com alguém. Então, é óbvio que, eu entendo que o orador ali, a pessoa que está com a palavra, levando a palavra adiante, ele também tem que se responsabilizar para que, verificando se o interlocutor está com ele ali, né? Está conectado com ele na comunicação, senão aí passa a não ser muito assertiva. Eu acho que é um pouco do que Jesus fazia com os discípulos, né? Ele trazia uma mensagem ampla, embora fosse, na grande maioria, numa parábola simples e boba no sentido de complexidade, mas depois ele tinha um tete-a-tete ali com os discípulos para explicar. Exato. Né? Para que essa comunicação fosse efetiva, para que, né, houvesse um começo, meio e fim, digamos assim. Exato. E a grande preocupação de Jesus, você pontuou, achei fantástico. No capítulo 4, versículo 33 e 34 do Evangelho de Marcos, está escrito: com muitas parábolas, semelhantemente, ele dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. Aí está escrito assim no verso 34, sem parábolas não lhes falava, mas tudo explicava em particular aos seus discípulos. Sim. Então, o tripé do ministério de Jesus é Mateus 4, 23. Jesus percorria toda a região da Galileia. Aí está escrito, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias que havia no meio do povo. Então, Jesus tinha esse cuidado de ensinar, de orientar, de fazer... Tanto é que o termo parábola é grego, parabolos, significa comparação. E Jesus usou dessa ferramenta repetidas vezes, sim, no seu curto ministério para se fazer entender. Mas eu penso assim, para todos nós que servimos ao Senhor, na atual conjuntura, a gente sabe que muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou e a gente tem que acompanhar esse dinamismo, a gente não pode ficar parado no tempo, ser letárgico, moroso, indiferente, retrógrado. Nas plataformas de comunicação. Isso é fato, né? O que 10 anos atrás a gente estava discutindo dentro das igrejas se um jovem poderia ter um Orkut. Meu Deus, o Orkut é do diabo, não é? Né? Assim, é muito curto. É lamentavelmente. É um espaço de tempo muito curto em que a gente tem uma mudança geracional e uma forma de se relacionar com a comunicação e com as ferramentas para pregar o evangelho. Hoje tudo comunica. Hoje todo mundo é um porta-voz. Você não precisa ter um grande veículo de comunicação para transmitir. Hoje cada pessoa que está ouvindo a gente aqui tem seus próprios seguidores. E às vezes tem muito mais engajamento que todos nós juntos, né? Muito mais influência. Então mudou muito a forma. Então compreender. É por isso que eu falo da geração, né? Compreender as plataformas, o ambiente geracional, ele é fundamental para a pregação do evangelho. Thaís,